Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos falar a respeito de um pequenino homem que tomou uma grande atitude. Zaqueu. Capítulo 19. O título da nossa mensagem faz menção a todo o Evangelho e não poderia ser diferente. O Deus que salva pecadores dos seus pecados. Preste bastante atenção. Ele salva dos seus pecados e não nos seus pecados. Mais que pareça um mero detalhe, faz toda a diferença. A ideia de que nós somos salvos no pecado é uma ideia totalmente diabólica. A Bíblia diz que aquele que é salvo, ele sai das trevas e vai para a luz. Então, não podemos nunca seguir nenhum tipo de exposição que nos deixe confortáveis em uma vida de pecado, mas muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós somos salvos do pecado. Um exemplo, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que acudir o necessitado. Então, nós somos salvos dos pecados. É isso que nós vamos ver aqui de maneira muito evidente na vida de Zaqueu. E mais uma vez, como eu já fiz nas vezes passadas, é sempre importante essa repetição, no sentido pedagógico. A repetição ela traz esse benefício de fixar na nossa mente aquilo que muitas vezes temos a tendência natural de esquecer, que é a palavra de Deus. Então, nós falamos de maneira muito repetida nos últimos encontros que nessa parte que começa lá no capítulo 15 em diante, o tema central aqui de Lucas tem sido o reino de Deus e as pessoas que fazem parte desse reino. E eu quero voltar só um pouco, para que nós possamos introduzir a semelhança do que fizemos quando falamos acerca de Bartimeu. Eu gostaria de mostrar a vocês o versículo 26 do capítulo anterior, que é o 18, capítulo 18, versículo 26. Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus que nós também deveríamos fazer de maneira muito reverente. Os que o ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Um paralelo, algo assim muito parecido com essa pergunta, nós vamos encontrar nos capítulos anteriores de Lucas, quando nós vemos uma pessoa se aproximando do Senhor Jesus, entendendo a sua exposição, e então ele faz um questionamento muito sério ao Senhor Jesus a respeito de quem é salvo. E o Senhor Jesus responde com toda a diligência. Capítulo 13, versículo 22, só para que nós possamos introduzir o tema da salvação, que é o foco dessa passagem aqui de Zaqueu. Versículo 22 do capítulo 13: passava Jesus por cidades e aldeias. É o mesmo que está acontecendo no capítulo 19. Jesus está percorrendo toda aquela região, mais uma vez. Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Percebe? Desde o capítulo 13, nós estamos agora no capítulo 19 e Jesus está fazendo as mesmas coisas. O foco do Senhor Jesus era sempre o ensino. Os milagres e todas as demais coisas que o Senhor fazia eram apenas uma comprovação dos seus ensinamentos, de profecias que já haviam sido preditas milhares de anos antes, centenas de anos antes, acerca do Messias,
No versículo 24, nós vemos, no versículo 23, perdão, nós vemos um homem que se aproxima do Senhor Jesus. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E eu creio que toda pessoa que lê o Novo Testamento de maneira responsável, né, de uma maneira séria, de uma maneira fidedigna, de uma maneira fiel, ela tem essa sensação. Ela olha e vê, por exemplo, como a passagem do jovem rico, como tantas outras passagens da Bíblia a respeito da mensagem radical que Jesus traz para aqueles que o ouviam. E esse homem então entende e diz: Senhor, são poucos os que são salvos? Porque essa é a realidade. O irmão José, terça-feira, falou para a gente. As duas cidades que Jesus operou mais numerosos milagres, Betsaida e Cafarnaum, receberam uma reprovação assustadora. Jesus diz que a condição de Sodoma era melhor do que essas cidades. Olha que coisa. E a gente já sabe o que aconteceu com Sodoma. Então é preciso que a gente leve a sério. Porque se nós ouvimos o Evangelho e não obedecemos, somos duplamente culpados. Nesse Evangelho de Lucas, esse princípio fica muito claro. Quando o Senhor Jesus diz: a quem mais é dado, mais lhe será exigido. Então aqui no versículo 23, Senhor, são poucos os que são salvos? Você já fez essa pergunta? Em seu momento de oração, você já fez essa pergunta? Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Perceba, Jesus diz: olha, pensar a respeito da salvação das pessoas é algo muito bonito, é algo muito louvável, mas de nada adianta falarmos a respeito de salvação dos outros se não analisamos a nossa própria. Isso é hipocrisia. Como eu posso chamar uma pessoa a ir para um caminho que eu não estou disposto a seguir? É como aquela voz no aeroporto, na rodoviária, que diz: passageiros com destino a tal lugar, vão até o embarque D, C, sei lá, e peguem o voo que vai lhe levar a tal lugar. Aquela voz mesmo não vai para lugar nenhum. Ela só está ali mandando os outros irem, mas ela não vai. E muitas pessoas têm se posicionado dessa forma, sem se preocupar com a sua salvação, sendo que as mensagens do Evangelho em relação ao auto-engano, elas são bastante repetidas. Jesus vai dizer: cuidado, porque naquele dia muitos me chamarão de Senhor, e eu vou dizer que não os conheço. Cuidado, muitos vão dizer que fizeram milagres, que fizeram profecias, que profetizaram, que expulsaram demônios, e eu vou dizer abertamente: não os conheço. Então, aqui Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, olha que coisa, Jesus está falando que isso aconteceria com uma parcela dos seus ouvintes. Isso não assusta, irmão? Jesus não está falando de maneira aleatória aqui, não. Tem um grande grupo de pessoas ouvindo o Senhor Jesus, e Jesus está dizendo: a maior parcela de vocês não está salva. Olha que coisa. E vós, do lado de fora, versículo 25, e vós do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. A ideia, eles externalizam a suposta vontade de entrar no reino de Deus, mas eles não fizeram a devida preparação. Nós vemos isso no livro Peregrino de John Bunyan. Vários personagens retratam isso. Um deles, hipocrisia informalista, se eu não me engano, porque cada tradução
tem um nome diferente, né? Mas a versão que eu estou lendo agora diz hipocrisia e formalista. Eles pulam o muro e cristão diz, olha, não é lícito fazer o que vocês estão fazendo. Tem que se entrar pela porta, vocês estão pulando o muro. E aí eles dizem, não, mas é um costume na cidade da gente. Porque a nossa cidade fica muito longe da porta. Se a gente for entrar pela porta, a gente vai perder muito tempo. Então, assim, há centenas de anos as pessoas da nossa cidade têm esse costume de pular o muro. Olha que coisa! Não parece a igreja de hoje? Há centenas de anos o povo tem lido o Evangelho, frequentado cultos e se esquecido de que o Senhor nos chama a uma atitude radical em relação às nossas vidas. Ele vai fechar a porta, em voz do lado de fora, começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Por isso que é importante que a gente entenda o que está acontecendo aqui de maneira tão linda. No capítulo 19, Jesus havia acabado de salvar um mendigo que era cego. E agora, nessa mesma cidade em que ele salva o cego mendigo, que agora não é mais cego, já havia sido curado, vai aparecer um homem muito rico. E a gente sempre tem esse tipo de preconceito. Na nossa sociedade, é muito comum a gente ver igreja de rico e igreja de pobre. Eu, particularmente, já fui em uma igreja que tinha vários cultos. E que tinha cultos. Engraçado isso, né? Engraçado se não fosse tão triste. Que tinham cultos que só frequentavam as pessoas mais ricas da igreja. E tinha cultos que só iam os mais pobres. Eu digo, mas como é que o pessoal sabe que esse culto é do rico e do pobre? E me disseram, o pessoal sabe. O pessoal sabe. Inclusive tinha nessas mega igrejas, tem vários pastores. Aí tem o pastor líder, ele sempre se relaciona com quem? Os ricos. E os pastores mais simples se relacionam com os mais pobres. E ainda se chamam de irmãos. No Evangelho não ensina assim. Mas a prática é muito comum. E já há milhares de anos se fazem assim. Jesus não. Jesus ele veio para nivelar todo mundo. Por isso que Jesus diz para o jovem rico, a riqueza dele estava sendo a sua maldição. Eu não sei qual é a sua maldição, mas eu sei que cada um de nós aqui tem um olho que precisa ser arrancado, tem uma mão que precisa ser cortada, tem um pé que precisa ser decepado. Eu não sei o que tem te afastado de Jesus, mas eu sei que você precisa tirar isso da sua vida o mais rápido possível. Amém. Você precisa tratar o pecado com a seriedade que é devida. A gente não ora pelo pecado, a gente foge dele. Então aqui no capítulo 19 nós vamos aprender muito a respeito disso. Duas palavrinhas que sempre vêm juntos, mas que infelizmente na nossa geração as pessoas têm separado essas duas palavras, salvação e santificação. Principalmente se tem perdido o significado da palavra santificação. A gente tem confundido santificação com religiosidade. Então, quando olhamos para alguém que tem aparência de religiosidade, a gente diz, aquela pessoa ali está se santificando. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que santidade é outra coisa. Então, devemos tomar muito cuidado. Capítulo 19 de Zaqueu, vamos começar? Amém. O Deus que salva pecadores dos seus pecados. Dos seus pecados. O apóstolo Paulo já havia escrito, aqui nós estamos lendo um evangelho que foi redigido pelas mãos de um homem que havia sido evangelizado pelo apóstolo Paulo, Lucas. E com certeza Lucas aprendeu com Paulo o que ele havia escrito a Timóteo.
fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o maior que eu conheço. É isso que Paulo disse em uma das suas cartas a Timóteo, se eu não me engano. Aqui no versículo 1 do capítulo 19, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele era o maioral dos publicanos e ele era rico. E aqui a gente vê como Lucas ele faz questão. Eu quero que você entenda, já falei isso algumas vezes e não me canso de repetir. Toda a organização do Evangelho, ela é proposital a nos ensinar o que devemos aprender. Então, se nós prestarmos a devida atenção, nós vamos ver o que está acontecendo aqui. Já falei, estou só repetindo. Os discípulos haviam perguntado, quem pode ser salvo, Senhor? E Jesus, então, não somente fala que pessoas serão salvas, como ele salva essas pessoas na presença dos seus discípulos. Mostrando que nem a pobreza e nem a riqueza impediriam as pessoas de se arrependerem e serem salvas. Às vezes a gente pensa que a riqueza é um grande empecilho, de fato é, a pobreza também. Pessoas que passam por uma grande escassez, elas tendem a endurecer o coração. A pobreza ela não converte, o sofrimento não converte. A Bíblia diz que é o sofrimento segundo Deus que converte. Se você pegar hoje os países mais pobres do mundo, e se a gente fosse hoje nesses países mais pobres do mundo apresentar o Evangelho, provavelmente nós seríamos mortos. Porque o sofrimento deles não vai fazer com que eles abram o coração para Cristo. Só Cristo pode abrir o coração para que as pessoas o recebam. E ele faz isso independente do espaço geográfico, independente da condição financeira. O que nós sabemos de maneira muito clara na Bíblia é que quem Jesus salva, ele transforma. Então, vamos aprender o que o Evangelho nos ensina. E não sejamos como o apóstolo Paulo fala a respeito de um grupo específico de mulheres desobedientes que nunca aprendiam. É triste isso. Pessoas que às vezes ouvem as mesmas coisas e nunca aprendem. Então, cuidado. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E a ideia aqui é que Jesus é uma pessoa proativa. Jesus é uma pessoa que ele sabia o que ele tinha que fazer e ele sabia que não tinha tempo a perder. Eu fico bastante perplexo com a situação dos evangélicos da nossa geração, que muitas vezes tem tanto tempo sobrando. E a nossa cidade, eu não estou falando nem o nosso estado, com seus mais de 400 municípios, eu estou falando a nossa cidade, ainda não foi evangelizada. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu. Percebe, irmãos, que aqueles que Jesus salva, ele os chama pelo nome. Isso não é coincidência. Isso é proposital, para nos ensinar um princípio de que o Senhor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas o conhecem, o ouvem, o seguem. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Por isso eu quero te dizer que nem todos ricos rejeitarão a mensagem de Deus.
alguns vão se converter. Alguns vão se converter. Porque a graça do Senhor é irresistível. Aqueles que Ele chama, Ele os chama eficazmente. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. E esse significado, essa profecia, ela tem um duplo significado. Quando nós pregamos a mesma mensagem que salva alguns, testifica a respeito da condenação de outros. De maneira que a palavra nunca volta vazia. Paulo fala sobre esse mesmo assunto de outra forma e ele diz: nós exalamos um perfume, o bom perfume de Cristo. Mas esse bom perfume só é bom perfume para aqueles que estão sendo salvos, porque é cheiro de vida para estes, mas para outros é cheiro de morte. Então aqui no capítulo 19, vemos que Jesus está exalando o seu perfume e um homem é atraído pelo seu perfume e nem a sua riqueza o impede de ir até Jesus. Mas Jesus não disse, pastor, que é mais fácil um cabelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? É verdade. Mas ali Jesus não está falando da riqueza em si. Jesus está dizendo que o homem não tem condição de se salvar. E que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Não podemos nunca ler o texto sem lê-lo corretamente. A mesma passagem que Jesus fala a respeito dessa questão sobre a riqueza, ele fala sobre aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Então, cuidado com qualquer tipo de preconceito, seja de um lado, seja de outro. A Bíblia diz que nós não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, muitas vezes podemos incorrer neste erro de acharmos que sabemos aqueles a quem Jesus vai salvar. Nós não sabemos. Por isso que a ordem não foi olhe e veja a quem você vai levar a mensagem. A ordem não é essa. A ordem é pregue o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Pregue o Evangelho. Agora, dependendo da resposta, aí sim. A Bíblia diz, não dê pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Você não aprende isso de maneira... Você não aprende isso antes de pregar, mas sim depois da pregação. Depois que você evangeliza, dependendo da maneira como as pessoas se comportam em relação ao primeiro momento com o Evangelho, aí você pode entender quem é quem, mas não antes. Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus. Por que ele procurava ver quem era Jesus? Se Jesus não tinha aparência, se Jesus pregava uma mensagem tão dura a ponto desse jovem rico ir embora triste, se Jesus a essa altura já havia sido rejeitado pelos líderes religiosos e ele não podia mais pregar na maior parte das sinagogas, por isso ele pregava externamente, porque os religiosos já haviam determinado que qualquer pessoa que desse espaço a Jesus seria reprovado. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Eu acho interessante isso, porque aqui a gente vai voltar para o primeiro ponto da cosmovisão cristã. Valendo 10 pontos, qual é o primeiro ponto da cosmovisão cristã? São 4 pontos. Criação. Então, às vezes a gente tem uma ideia muito pequena acerca da doutrina da criação. E a gente remete essa doutrina somente aos primeiros 6 dias
que o Senhor criou todas as coisas. Mas, pastor, não foi 7? Não, foram 6. No 7º ele descansou. Então, aí a gente remete só a Gênesis 1 e 2. Quando, na verdade, todos os dias Deus ainda continua criando. É só você ir. Aqui perto tem uma maternidade que o irmão José nasceu. O hospital Santa Mara. Então, quando o Senhor cria pessoas, existe algo. Os cientistas não descobriram. Os cientistas apenas viram algo que Deus já havia feito, que se chama código genético. O seu código genético, ele diz quem é você. Ele vai dizer a cor dos seus olhos, sua estatura, ele vai dizer quem é você. Predisposição para algumas enfermidades. E tudo isso foi determinado por Deus na criação. Por isso que nós lemos a Bíblia e centenas de antes de surgirem os primeiros geneticistas com a ciência da genética, já havia na palavra de Deus a afirmação que antes do nosso primeiro dia, Deus já sabe o último. Por que ele sabe? Porque ele criou. Quando ele criou, eu, por exemplo, e até o pai dele, não sabe qual é o tamanho que Gabriel vai ficar. Mateus olha assim e diz, rapaz, acho que Gabriel vai ser grande. Mas a gente não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Antes do primeiro dia da gente nascer. Então esse homem seria muito rico, mas ele também seria muito baixo. Assim como Bartimeu enxergaria e depois ficaria cego. Aí já é uma outra doutrina, a doutrina da soberania de Deus. Que essas doutrinas bíblicas, elas são tão importantes, irmãos, porque é de acordo com esses princípios sagrados que eu e você podemos ter paz. Há uma frase que a gente repete, mas dificilmente a gente acredita. Deus está no controle. Se Deus está no controle e você é filho dele, os seus problemas acabaram. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Zaqueu foi chamado segundo o propósito de Deus. E aqui, de repente, aquilo que para Zaqueu foi um empecilho, durante toda a sua vida, Zaqueu era baixinho. Se alguém aqui já foi baixinho, o pessoal diz que eu sou baixinho, eu não me sinto. Eu tenho 1,72 de altura. E o pessoal fica, não, mas você é baixinho. Eu sou largo. Aí a pessoa tem a impressão que eu sou baixo. Né? Mas então assim, uma pessoa baixa, uma pessoa com 1,50 m de altura, ou talvez até menos. Então essa pessoa, ela vai encontrar uma série de limitações por conta da sua altura. Até se ela quiser em alguns brinquedos. Você sabia que uma pessoa que tem menos de 1,50 m de altura, ela não pode andar na frente do veículo por conta do airbag, que pode machucar? Então, você tem menos de 1,50 m, é atrás. Zaqueu, ele era baixo. Ele queria ver Jesus. E não foi a cegueira que o impediu. No caso de Bartimeu foi a cegueira. Mas no caso de Zaqueu foi a estatura. A multidão estava lá. E Zaqueu não conseguia chegar perto. Ele não conseguia enxergar. Mas a Bíblia diz que se você quer sabedoria, peça a Deus. E Ele dá deliberadamente, não nos jogará no rosto a quantidade de vezes que requisitarmos a Ele por sabedoria. E aqui Zaqueu, ele entendeu. Ele disse assim, olha, se eu ficar aqui, eu não vou ver Jesus. Olha o que ele fez.
Versículo 4. Correndo, adiantou-se. E aqui talvez você não entenda o que está acontecendo porque você não é um judeu do século I. O irmão José até falou aqui sobre a vestimenta dos judeus do século I. Eles vestiam, todos vocês provavelmente já viram filmes da época de Jesus, filmes bíblicos, né? Da época de Jesus. Os homens vestiam, à semelhança das mulheres, aquelas roupas, né? Tipo vestidos que iam até os pés, assim. O que tornava muito difícil o fato de você correr. E também, naquela época, correr era algo desonroso para o homem. Então, um homem de posição, ele não corria, ele andava. Então, quando você corria, demonstrava imaturidade, demonstrava despreparo e tantas outras coisas que diminuíam, né, a pessoa do ponto de vista da sociedade. Mas aqui a gente percebe que Zaqueu não está preocupado mais com o que os outros vão pensar dele. Percebe, irmãos, que o primeiro ponto para você buscar e encontrar Jesus é quando você entende que só Jesus importa, não tem mais ninguém. Isso independe de você ser casado ou não. Como eu disse aos irmãos, eu estou relendo o livro Peregrino já pela uma vez aí que eu nem conto mais. E Peregrino, ele é questionado, cristão, ele é questionado. Fica, você é casado? Ele disse, sou. Tem filho? Tenho. E cadê eles? Eles não quiseram vir comigo. Você já deve ter visto o filme, já deve ter visto o desenho, já deve ter lido o livro. Ele era casado. Ele tinha filhos. Mas a esposa disse que ele estava maluco. Os filhos também não quiseram ir com ele. Isso impediu ele de ir? Não. Isso amaldiçoou a família dele? De forma nenhuma, porque quando ele chega lá, ele intercede por eles e eles recebem lá um convite no final. E tem até um livro de John Bunyan falando sobre a caminhada da esposa. Eu acho que é a Peregrina, né? Esse eu nunca li, tenho que confessar. Então aqui, ele mostra pra gente que se a gente não aprender o que está escrito em Hebreus 12:6, a gente nunca vai conseguir caminhar da forma correta. E nunca vamos atingir o alvo que dizemos querer atingir, que é o céu. Porque a gente só pode chegar no céu seguindo os passos daquele que está no céu, que é Jesus. Então aqui no capítulo 12 de Hebreus, os primeiros versículos mostram essa corrida. Portanto também, versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, portanto nós também visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Alguém sentiu o pecado assediando hoje? Ou só eu? Acho que a vida de vocês foi mais tranquila hoje, né? Oh, Deus! Mas quando nós somos crentes, o pecado ele fica parecendo chiclete. Querem tirar ele gruda, né? A ideia de assédio, ele te assedia. Corramos com perseverança. Por quê? Porque se não tiver perseverança, meu filho, não vai chegar. A caminhada cristã, como já disse uma pessoa no passado, não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma corrida longa. Então não adianta, como tantos, e eu falo isso com tristeza, daquele que tem 11 anos no pastoreio. Tantos começam aparentemente com uma alegria e com uma vontade de chegar no céu o mais rápido possível. E da mesma forma que eles chegam com essa alegria, eles vão embora. Porque a alegria passa. E ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A ideia é, você não tem nenhuma ingerência no percurso que você vai fazer. Esse percurso já foi pré-estabelecido pelo seu Senhor. Você pode segui-lo ou não.
Agora dizer, não, eu vou chegar ali, mas eu não vou chegar por esse caminho, eu vou pelo outro que é mais fácil. Eu garanto que você não chega. Só existe uma forma da gente chegar onde Jesus mandou, da forma que ele determinou. Por isso que na igreja, por exemplo, nós não temos autonomia de fazermos um culto para a gente. Não tem culto da família. Não tem culto dos jovens. Não tem culto dos casais. Não tem culto de evangelismo. Todo culto é um culto a Deus ou então é um culto a ídolos. Só tem essas duas opções. E aqui ele diz, corramos a carreira que nos está proposta, olhando. Percebe? É isso que Zaqueu estava fazendo. E é interessante que aqui a gente percebe um paralelismo, quase que não sabe, entre Zaqueu e Bartimeu. Os dois queriam ver Jesus, mas não conseguiam. Por motivos diferentes, mas eles queriam ver Jesus. E aqui nós vemos a única forma de enxergar a Jesus é quando Jesus se torna o principal nas nossas vidas. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A ideia de olhar firmemente, irmãos, é olhar como se nada mais existisse. Irmãos, alguém já viu um cachorro ou uma quantidade de cachorros na frente daquele negocinho que faz galinha assada? Já viu? Já viu? Nos desenhos mostra, né? O cachorro para, o vale e o galeto fica junto. Ele dá lá. E pode passar, pode cair meteoro. E ele está olhando ali, ó. Porque aquele galeto, sabe? Aquele frango ali, é tudo para ele. Nós deveríamos desejar Jesus muito mais. Porque enquanto que aquele alimento pode saciar aquele animal apenas por alguns instantes, Jesus nos satisfaz para sempre. Ele é o pão vivo que desce do céu. Quem bebe da água que ele oferece nunca mais tem sede. Então aqui ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. A ideia de ignomínia é vergonha no sentido mais extremo. E está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Às vezes a gente pensa que não vai conseguir. Ora, na vossa luta contra o pecado, versículo 4, ainda não tendes resistido até o sangue. Como eu sei que você ainda não chegou no fim? Porque você está vivo. O fim, irmãos, é quando você morrer. A gente tem que ser fiel até a morte. E aí então receberemos a coroa. Então, voltando agora para capítulo 19, versículo 4. Então, correndo adiante, Zaqueu correu. Zaqueu não estava mais preocupado com o que as pessoas iriam pensar dele. Ele correu. Perceba como essa atitude de Zaqueu aqui no começo tem tudo a ver com aquilo que ele vai tomar, a atitude que ele vai tomar depois. De dar os bens aos pobres, de restituir aqueles que ele defraudou. Porque a regeneração e a santificação, elas sempre estarão juntas. Daí a importância de não falarmos só de arrependimento. Arrependimento é importantíssimo de ser falado, mas tanto quanto o arrependimento, ou junto com o arrependimento, é importante que a gente pregue que aquele que se arrependeu, ou pelo menos que pensa que se arrependeu,
deve testar a si mesmo com frutos dignos de arrependimento. Não adianta só dizer eu me arrependo, eu estou arrependido, eu sou arrependido. E os frutos do arrependimento? Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro, uma árvore extremamente comum na região e que era fácil de subir. E ele sobe a fim de vê-lo. Havia um propósito na vida de Zaqueu. Qual era o propósito? Ver Jesus. A gente deveria fazer isso hoje. Entrar no nosso quarto de oração e não sair de lá enquanto não ouvir a voz de Jesus. Eu quero que você entenda que quando você ora, muito mais importante do que aquilo que você fala a Jesus, é aquilo que você ouve dele. A oração, do ponto de vista bíblico, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Na oração, não é só você que fala a Deus aquilo que lhe aflige, você pode falar isso também. Como você pode falar tantas outras coisas, mas você tem ouvido dele. Eu preciso que você entenda que muitas vezes a gente tem se levantado da oração sem ter ouvido Jesus. Como se o ouvir a Jesus fosse algo de pequena importância. Não, eu já falei para ele o que eu tinha que falar, agora sim, mas ele não falou ainda para você o que ele tinha que dizer. Falou? Por isso que a gente percebe tantas pessoas na igreja que vivem em dúvida, que vivem como se estivessem ainda perdidos. Você pergunta para alguém, muitas vezes, a grande maioria, até aqui hoje, irmão, Deus te chamou para quê? Qual é o seu ministério? Porque assim, se você não tem um ministério cristão, cuidado. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor dá talentos. E que naquele grande dia ele vai cobrar os talentos. Então, quando você vê alguém que entra na igreja, que tem algum tempo de igreja, que a pessoa diz, eu não sei ainda qual é o meu ministério, você já vê logo que tem um problema na vida de oração. Porque uma pessoa que não tem certeza do propósito que Deus tem na vida dela, ele vai entrar no quarto de oração e ele diz, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me mostrar o que eu preciso saber. A gente vê, por exemplo, Jacó, lá no vale de Jaboque, e ele diz, enquanto o Senhor me abençoar, Senhor, não vou deixar o Senhor sair daqui. E às vezes a gente percebe que há um determinado formalismo religioso em nossas orações. Quando a gente se contenta em somente falar e não se preocupa com o mais importante, que é ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer, de maneira pessoal. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Esse é o sentimento que cada um de nós deveria ter quando nós estivéssemos correndo para vir para a igreja. Quando você veio para cá, você veio com esse sentimento? Deveria. A gente já falou algumas vezes, eu vou repetir, que Jesus se manifesta de várias formas na vida daqueles que são seus, mas ele nunca se manifestará de maneira mais visível do que no culto público, aonde os seus eleitos estão reunidos. Ele mesmo disse que nesses momentos ele se manifestaria de maneira especial. Por isso que quando a gente vem para o culto, a gente precisa ter esse sentimento. Eu vou encontrar Jesus. Ele vai falar comigo. Ele vai falar algo que eu sei que preciso ouvir. E você percebe que aqui há um esforço. Zaqueu, ele correu, ele subiu em uma árvore. Tudo isso para ver Jesus. Jamais podemos
imaginar que estamos cultuando a Deus se o nosso culto a Deus não tem nos custado nada? E eu não estou falando apenas de dinheiro. Eu estou falando de esforço mental, emocional, físico. Quanto nós temos colocado o nosso culto a Deus. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, olha que coisa interessante. Diferente de Bartimeu, e aqui é maravilhoso, que Jesus vai salvar pessoas, mas ele, ao mesmo tempo que ele salva as pessoas de maneira igual, todo mundo é salvo da mesma forma, mas também todo mundo é salvo de forma diferente. Pastor, aí não, aí o senhor está falando bobagem. Não, irmãos, é assim mesmo. Existem determinadas evidências, determinados elementos no processo de salvação que são igual para todo mundo. Mas vão existir determinados acontecimentos no processo de salvação de cada um que é diferente, que é particular. Como, por exemplo, no capítulo anterior, quando Jesus salva Bartimeu, é Bartimeu que grita, não é? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cadê ele? Está aí hoje? Ah, ele está em comunicação, né? Direto. Entendi. Então, quando você diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como é que Bartimeu gritou? Hein, David, diga aí, Bartimeu gritou como? Ah, tá vendo aí? Ele está ouvindo. Então, Bartimeu gritou, mas Zaqueu não chamou a atenção. Mas Jesus viu tanto a Zaqueu, que gritou, quanto a Bartimeu, tanto a Bartimeu que gritou, quanto a Zaqueu que ficou calado. Ele queria ver Jesus. E por que ele queria ver Jesus? Porque Jesus o viu primeiro. Não, pastor, Jesus não viu primeiro ele, não. Viu sim. Jesus viu Zaqueu antes de Zaqueu estar na barriga da mãe dele. Que dirá aqui que Zaqueu já era um homem formado. Ele viu você antes de você conhecê-lo. Antes de você ter ouvido o Evangelho pela primeira vez, Jesus já tinha visto você. Ele já tinha separado a hora e o dia em que você o veria, o conheceria e o seguiria por toda a eternidade. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus podia ter olhado para cima em tantos outros lugares, mas ele olhou para cima naquele local. E ele disse uma frase extremamente interessante. Versículo 5. Ele olhou para cima dizendo, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Imagine que quando Jesus disse isso, a quantidade de gente que deve ter dito, não acredito. Jesus vai ficar na casa desse homem pecador, desse ladrão. E a gente sabe que Zaqueu era corrupto, porque ele admite. Ele vai ficar na casa desse camarada. Fica. Porque Jesus salva todo tipo de gente, até corrupto, mau caráter. Ele salva também. De maneira que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois convém. Não é bonito isso, irmãos? Convém. Pastor, o que tem de bonito nesse verbo, convém? Irmãos, aqui está a doutrina, uma das doutrinas mais lindas da Bíblia, que é a doutrina da predestinação. Muita gente não gosta dessa doutrina que está na Bíblia. A palavra predestinação aparece na Bíblia algumas vezes. Significa destinar de antemão. E eu queria mostrar a vocês um outro momento que aparece também essa palavrinha convém. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 4. Também Jesus está salvando. Jesus está salvando também.
E essa palavrinha aparece, convém. Versículo 1 do capítulo 4 de João, fala da mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não os batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, em algumas traduções diz, e convinha que ele atravessasse a província de Samaria. Não era necessário. Ele podia fazer esse percurso passando por outros lugares. Mas há um plano pré-estabelecido de Deus na sua vida, na minha, na vida de todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas com um propósito. Até o ímpio, para o dia da matança, do juízo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele se esforçou tanto em ensinar, pelo menos em aclarar essa doutrina da predestinação. Eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo no livro de Romanos, que fala especificamente dessa doutrina, nessa passagem aqui. Romanos, capítulo 9. Quando a gente ouve, pelo menos as pessoas, a gente sabe que a maioria aqui no Brasil, em virtude de alguns movimentos religiosos das décadas passadas, muitas pessoas elas creem numa doutrina que não está na Bíblia, que é a doutrina do livre-arbítrio. E eles falam, Deus deu livre-arbítrio, então cada um escolhe. E aí, baseado nessa doutrina que não é bíblica, fica bem claro, muitas pessoas costumam falar, olha, se você não abrir o seu coração, Jesus não pode fazer nada. E baseado nisso tudo, em todas essas heresias, é que surge esse tipo de evangelismo de hoje. Levante a sua mão, pisque o olho, aceite a Jesus. Irmãos, em nenhum momento da história você vê um súdito tendo que aceitar o rei. É o rei que analisa se aceitará o súdito. Por isso é que essa heresia, que por alguns parece ser secundária, ela é tão diabólica. Porque ela agride a divindade de Deus. Então devemos tomar muito cuidado. Às vezes a gente diz assim, mas isso não tem importância. Já ouvi pessoas na igreja dizendo, não, pastor, às vezes a pessoa crê de uma maneira totalmente errada, mas a fé dela é verdadeira. Só essa frase, ela já é errada. Porque a fé é você acreditar na verdade. Se você está acreditando na mentira, por mais sincero que seja a sua crença, ela vai redundar em quê? Em condenação. Você acha que o islâmico que coloca uma bomba no corpo e que se explode matando um monte de gente, você acha que ele não tem sinceridade na fé dele, não? Mas a fé dele salva? Não. Então, sinceridade, irmãos, não é um requisito no sentido único. É claro que todo aquele que crê em Cristo tem que fazer isso de forma sincera. Mas se você tem uma sinceridade em um evangelho falso, você está tão condenado quanto as pessoas que não têm sinceridade. Então devemos tomar cuidado. E quando a gente prega determinadas doutrinas, muitas pessoas chegam a essa conclusão aqui que o apóstolo Paulo repele, no capítulo 9 de Romanos, versículo 19. Tu, porém, me dirás. Olha, Paulo está dizendo a respeito de algo que ele encontrou. Quando Paulo pregava e ensinava essa doutrina bíblica, muitas pessoas resistiam à doutrina dizendo isso para Paulo. Dizia assim, até hoje resistem da mesma forma, até sem ter lido a Bíblia. Tu me dirás, de que se queixa ainda? Então assim, se Deus pode me converter, então assim, por que Deus está chateado porque eu não me converti ainda? Então,
a responsabilidade é sua. Mas quando você crê e a sua fé é acompanhada, quando verdadeira, de uma gratidão indescritível, porque você sabe que jamais creria se Deus não tivesse abençoado você com o dom da fé. Então Paulo está dizendo, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo está mostrando aqui a respeito daquilo que ele encontrou. Quando ele pregava, as pessoas resistiam à exposição do evangelho, os judeus principalmente. Os judeus até hoje creem no livre-arbítrio. E grande parte das religiões creem no livre-arbítrio. Grande parte, inclusive, daqueles ditos evangélicos creem nisso. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? De maneira, irmãos, que a eleição, ela não é uma doutrina para você procurar entender. A doutrina é uma doutrina para você conhecer e se deleitar nela. Uma vez tentaram debater com Spurgeon acerca dessa doutrina. Aqui nesse texto, um pouco antes, tem que Deus amou a Esaú e amou a Jacó e odiou Esaú. E aí uma vez uma senhora, na saída do culto, perguntou a Spurgeon, eu não consigo entender como Deus pode odiar a Esaú. Spurgeon disse, olha minha senhora, me perdoe, mas a minha questão é outra. Eu olho para os meus pecados e vejo plenamente como Deus pode rejeitar ou odiar Esaú. Eu não consigo entender como ele amou Jacó. Isso é que eu não consigo entender. Então, aquele que de fato foi salvo, ele fica maravilhado com o fato de Deus ter escolhido a ele. Porque ele sabe que ele é o maior pecador que ele conhece. Porque junto com a salvação, como eu disse a vocês, vem a luz que mostra o quão pecadores nós somos. O quão merecedores do inferno todos nós somos. E Deus nos salva. Inclusive de nós mesmos. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Já pensou? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? O oleiro, irmãos, mais uma vez, é aquele que faz o vaso. Para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, olha o propósito, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Se lembra do que a gente já estudou no capítulo 16 de Lucas? Quando aquele rico que acorda depois da sua morte, desperta no inferno, e ele questiona por que está naquele lugar, e ele quer um pouco de água. Ele diz, você foi consolado em vida. Deus suportou tudo que você fez. Deus foi longânimo, você não se arrependeu. Você se afogou ainda mais no seu pecado. Ele suporta. Então a gente vê a quantidade de ímpios e suas impiedades na nossa geração. E parece que Deus está aprovando tudo isso, porque essas pessoas fazem coisas abomináveis e aparentemente se dão bem. E aparentemente não colhem o mal que tanto fazem. Isso deveria ser algo que produzisse em nós compaixão e temor. Porque se essas pessoas não estão colhendo aquilo que plantaram, vai ter um momento que elas vão colher. Que diremos, pois? Se Deus querendo mostrar a sua ira. Então, quando você vê um ímpio fazendo impiedade, se dando bem, ali é o quê? Um vaso de ira. O Salmo 73 já havia dito isso para a gente. Deus os coloca em lugares escorregadios. Com muita longanimidade, ele suportou os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos
ponto de vista externo, aquele jovem rico estava mais perto de entrar no céu do que Zaqueu, que era publicano. Mas as pessoas são salvas por causa de Deus e não por uma ação iniciada nelas mesmas. Já disse um pastor do passado que a salvação começa com Deus e termina com Deus. De maneira que se o Senhor colocasse nas nossas mãos a salvação, a gente perderia na mesma hora. Por isso que as pessoas que querem o livre-arbítrio, irmãos, elas estão sempre em grande confusão. Se não, em um orgulho extremo. Porque o tempo todo elas... Parece aquela flor, né? Bem me quer, mal me quer. Então, tô salvo, tô condenado. Tô salvo, tô condenado. Tô salvo, tô condenado. Não tem isso na Bíblia. Quando Deus salva para sempre. Feliz é aquele que Deus jamais imputará pecado algum. Então aqui Paulo está dizendo isso. A fim de que também, versículo 23, desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Paulo está dando um exemplo que ele mesmo sentiu. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então é importante que a gente saiba disso. Que é o Senhor quem escolhe. Agora, por que o Senhor escolhe alguns e não a outros? A gente não vai saber. Pelo menos não desse lado da eternidade. Aquele que diz que sabe, está mentindo. Então você vai ver pessoas que, aos nossos olhos, por exemplo, você olha para 2 reis do Antigo Testamento. O rei Manassés, filho de Ezequias, e você olha para o rei Saul. Você diz assim, não pode. Porque do ponto de vista do homem, parece que Manassés fez muito pior do que Saul. Então, da lógica humana, Deus deveria salvar Saul e condenar Manassés. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele salvou Manassés. E ele condenou Saul. Mas Deus, eu acho isso uma justiça. E quem é você para achar alguma coisa? Eu acho interessante porque às vezes parece que Deus perguntou para a gente o que ele deveria fazer, né? Não, ele não perguntou para você. Ele te chamou para ser servo. Ele não te chamou para ser conselheiro. Até porque você não tem condição disso. Nem eu. Imagine a gente ser conselheiro de Deus. Ô Deus, eu acho que você devia ser assim, porque sabe como é, né? Esse povo aqui, o Senhor pode conhecer aí das coisas do céu, daqui da terra eu conheço, viu, Senhor? Você acha que sabe mais do que Deus em alguma coisa? É assim que, é nesses termos que o Senhor se dirige a Jó. E que Jó então vê o quê? Falei bobagem. Como eu posso achar que Deus me deve algum tipo de satisfação? Sou eu que devo satisfação a ele. Então, cuidado quando você achar que Deus te deve satisfação pelo que ele está fazendo. Versículo 6. Versículo 5 ainda, do capítulo 19 de Lucas. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Me convém ficar hoje em tua casa. Eu fico imaginando se Jesus estivesse aqui hoje, né, e ele dissesse assim, me convém hoje estar em tua casa. Não, Senhor, ainda não prepara ele. Não, Senhor, esse final de semana não, deixa para o próximo. Como você faz isso? A gente tem isso, né? Que a gente não entende. Jesus está preocupado, irmãos, com as bobagens que nos preocupam. Jesus está preocupado com coisas muito mais sérias que deveriam também nos preocupar. Como anda a nossa alma?
Como anda o nosso relacionamento com Ele, principalmente no íntimo. Versículo 5. Convém ficar hoje em tua casa, Zaqueu. E Jesus sabia que quando ele tomasse essa atitude, um monte de gente ia achar errado. Se você foi chamado para ser um servo de Deus, para ser um pastor, como é o meu caso, você tem que estar preparado para tomar determinadas atitudes que a maioria das pessoas vão ser contra. Por quê? Porque Deus chamou você para pastorear. E aí você vai ter que tomar determinadas atitudes que foi Deus que te deu esse direcionamento. E aqueles que forem de Deus vão entender isso e vão seguir. Eu me lembro como alguns anos atrás, a gente começou, como a maioria das igrejas, e a gente tinha um momento de ofertas, onde se pedia os dízimos e as ofertas, as pessoas se levantavam e traziam. E aí de repente eu, orando, o Senhor disse, não é assim. Na Bíblia nunca foi assim. As pessoas traziam de maneira voluntária, independente de ser do culto, muito pelo contrário. É bom que ninguém saiba, né? Que seja um momento entre a pessoa e Deus. E quando eu falei isso, a igreja sempre teve passando por períodos de escassez financeira, isso não mudou. E aí um grupo de pessoas disse, pastor, a gente já está quase fechando. Se o senhor disser que não tem mais momento de dízimos e ofertas, que só traz quem quiser, na hora que quiser, que vai fechar a igreja. E aí o pessoal ficou preocupado. E todo mundo no íntimo assim, esse pastor se acha. Irmãos, é a Bíblia. Como eu disse a vocês, a gente tem que aprender. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era no ano passado. Eu tenho que crescer na graça e no conhecimento todos os dias. Eu espero que com vocês aconteça a mesma coisa. É preciso que aquele que é santo santifique-se mais ainda. É preciso que a gente cresça em santidade, em devoção, em fidelidade para com o nosso Senhor. Senão devemos desconfiar da nossa salvação. Aqui, Zaqueu, ele ouve essa notícia, mas olha que coisa. Ele vai na minha casa. Ele desceu com toda pressa e o recebeu com alegria. Olha a diferença, irmãos, entre a postura de Zaqueu e a postura de um fariseu que chama Jesus para ir na casa dele e Jesus vai. O fariseu olha para Jesus e diz, rapaz, esse camarada aí não deve ser profeta não, porque se ele fosse profeta ele saberia que essa mulher que está nos pés dele é pecadora e já tinha mandado ela embora daqui. Muitas vezes as pessoas que mais externalizam o amor por Jesus são as pessoas que a gente menos espera. É importante a gente entender isso, para que a gente jamais se veja desmotivado em evangelizar. Quando a gente está desmotivado, quando a gente se frustra porque alguém fez alguma coisa que nos magoou, quem está errado é a gente. Nós devemos fazer a obra de Deus porque é bom fazer a obra de Deus. Porque é maravilhoso servir ao Senhor. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Olha que coisa linda, irmãos. Você está fazendo assim com Jesus? Quando você vai orar, você entende, eu vou falar com Jesus, ele vai falar comigo, que maravilha. É um momento de oração. Quando você vai ler a Bíblia, você já pega a Bíblia dizendo, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia. Você tem aquela alegria quase que infantil. Eu vou ler a Bíblia. Deus vai falar comigo. Eu vou conhecer coisas maravilhosas. Percebeu porque Jesus disse que se a gente não for como uma criança, a gente não entra no reino de Deus? Ele nos presenteia com meios de graça e a gente consegue transformar em algo ruim aquilo que Deus nos deu como bênção. Como a gente é mau.
todos os que viram isto, olha que coisa, todos os que viram isto murmuravam. Ó, quando a gente vê Jesus sendo Jesus, a gente fica meio que assim, né? É isso. Nada a ver. Eu mereço muito mais do que Zaqueu, que Jesus vá na minha casa. Só pensar nisso já reprova você. Porque todo aquele que a si mesmo se eleva será abatido. E todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. A Bíblia diz: alegre-se com os que se alegram. Chorai com os que choram. Então é preciso que a gente entenda, irmãos. A gente deveria ter alegria porque Zaqueu ia receber Jesus. Jesus estava indo lá. A gente deveria estar contagiado com a alegria de Zaqueu. Mas muitas vezes a gente se vê contado como esse povo dessa multidão. Murmuravam dizendo: e ele se hospedará com um homem pecador. E aqui não está associando Zaqueu a nenhuma prática imoral. Mas Zaqueu era um homem corrupto, como o próprio texto pode mostrar isso. Mas independente de Zaqueu ser uma pessoa corrupta, no sentido de que ele cobrava mais do que devia dos impostos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores e precisamos ser visitados pela graça do Senhor, para que sejamos salvos. Então, quando eles dizem que o Senhor se hospedou com um homem pecador, eles estão sendo aqui preconceituosos. Eles estão apenas externalizando uma raiva em relação àquele que cobrava impostos. E os judeus reprovavam os publicanos, não somente porque eles cobravam mais impostos do que devia, porque podia ser que existisse algum publicano que fosse honesto. Mas a ideia é que eles achavam que os publicanos estavam trabalhando para o inimigo, porque os publicanos cobravam impostos que seriam repassados para Roma. Então eles olhavam para esses publicanos com um olhar de reprovação. Mas olha que coisa! Quando Jesus foi crucificado, vocês se lembram como foi a fala do líder religioso dos judeus? Nós não temos nenhum rei senão César. E eles tinham a cara de pau de condenar os publicanos só pelo fato de cobrar impostos, quando eles dizem que César é o rei deles e que eles não tinham nenhum outro rei que não fosse César. E Jesus era o falso rei deles. Então olha que coisa assustadora, como o hipócrita é aquele, né, que tem dois pesos e duas medidas. O Senhor não faz assim. O Senhor tem apenas um peso que nivela todo mundo. É a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu me vejo tendo que esmurrar o meu corpo em muitos momentos para que naquilo que eu prego para você, eu não seja reprovado. Porque eu vou ser julgado pela mesma palavra que eu prego para você. Eu vou ser julgado. E no meu caso, o julgamento vai ser maior, porque eu fui incumbido com a missão de pregar. E aqueles que ensinam padecerão duplo juízo. Por isso que eu fico preocupado quando alguns irmãos, assim, de repente, irmãos ou irmãs, sei lá, de repente começam a agir como se assim: eu tenho um chamado de Jeremias, eu me vejo como Jeremias. Tendo que chamar o povo ao arrependimento. Eu digo: rapaz, você se vê como Jeremias, né? Quantas vezes já foi colocado no calabouço por falar a verdade? Falar a verdade, irmãos, sem sofrer as consequências, é por isso que as pessoas se sentem tão confortáveis em falar coisas que reprovam a elas mesmas. Como se Deus não estivesse vendo tudo. Cuidado. Porque
com aquilo que você fala do outro. O José até falou sobre isso aqui na terça-feira. Para que você mesmo não seja reprovado. Entre mentes. Entretanto, eu acho lindo isso, porque Zaqueu, ele não se sentiu magoado. Porque os outros estavam desfazendo dele. O pessoal começa a murmurar, vai na casa de Zaqueu não vale nada, Zaqueu é um miserável, ele é um mentiroso, ele é um corrupto. E Zaqueu não liga. Porque como eu disse a vocês no início, o olhar dele estava focado em uma pessoa, em Jesus. Eu posso garantir a vocês, eu não, a Bíblia, né? Então, quando eu falo eu, é de acordo com a Bíblia, que se você tiver com o olhar focado em Jesus, você não vai se frustrar e nem se magoar com ninguém. Porque você está olhando para Jesus. E como disse o irmão, que é mais sábio que eu, Jesus é indecepcionável. Claro, não tem no dicionário, mas com certeza vai ser acrescentada na próxima versão, né? O irmão José que inventou. Então, é uma pessoa que nunca te decepcionará, né? Traduzindo a inteligência do nosso irmão. Então, aqui no capítulo 19, versículo 8, entre mentes, entretanto, contudo, todavia, porém, Zaqueu se levantou e disse, Senhor! Ele chamou de quê? Senhor. Essa palavra Senhor, talvez você e eu, que mais uma vez não estamos familiarizados com os termos judaicos do século I, Zaqueu está dizendo, o Senhor é o meu dono. A partir de agora, não vive mais eu. É o Senhor que vive através de mim. De maneira que essa atitude que Zaqueu toma, ele não toma de si mesmo, mas ele toma a partir da comunhão dele com o Espírito Santo que já habitava no seu interior. Se a gente não recebe o Espírito Santo, a gente nunca vai crer em Cristo, muito menos obedecer a Ele. Quando a gente faz alguma coisa de bom, é graças a Deus. Quando a gente faz alguma coisa de ruim, é o cão? Não, é a gente mesmo. Então, não bote a culpa no diabo. Né? O diabo faz um monte de coisa errada. Mas ele não pode nos fazer pecar. Ele pode até nos influenciar a pecar, mas fazer a gente pecar não pode. Você vê isso lá em Gênesis. O diabo pegou a boca de Eva, abriu, botou a maçã e fez com que ela mastigasse, foi assim? Não, ele influenciou, ela foi lá e pegou e ela mesmo mordeu, não foi assim? Então, cuidado, para você não estar querendo botar a culpa nele, em vez de se arrepender dos seus pecados. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, resolvo, Senhor, eu resolvo. Olha, lindo isso. Irmão, ele resolveu. Não foi algo assim, por isso que eu fico triste. Às vezes, né, como foi recentemente, vou ter que falar de novo, teve uma irmã nossa que faleceu, e aí as pessoas, a gente quer contribuir para enterrar a irmã, porque foi a igreja, né, que ficou com essa incumbência, né, de pagar todas as despesas do enterro. Ah, eu quero participar. Não entendi. Por que você quer participar disso? Não é assim que as coisas acontecem na igreja. Você contribui com generosidade. E aí, baseado nessa generosidade, o Senhor vai fazer com que esses recursos sejam usados de maneira correta. Quando Paulo está dizendo não contribua por obrigação ou por necessidade, ele está falando isso. Então, uma pessoa nunca ajudou na igreja, não dizima, não oferta. Aí, teve uma ventania e o telhado da igreja voou. A gente vai ter que acertar o telhado da igreja. Eu quero doar 100 telhas. Não. Por que você quer fazer isso? Não, porque eu não quero que a igreja fique destelhada. Ainda mais que eu sento num lugar que ficou destelhado.
Não contribua por obrigação, Nem por necessidade. nem por necessidade. Não, o banheiro está precisando de uma reforma urgente. Então eu vou contribuir, mas é para o banheiro. Então você pega essa sua contribuição, bota no seu bolso e leva embora. Você não vai mandar no que é feito na casa de Deus. Quem dá a ordem é o Senhor. Você tem a opção de contribuir ou não. E naquele grande dia você vai ter que dar conta a Deus disso. Mas em relação a como é aplicado os recursos, não é você que vai dizer isso. É o Senhor. A igreja está muito mal acostumada por conta desses falsos mestres da televisão, em rádio, em todos os meios de comunicação modernos, que pedem dinheiro para isso, para aquilo, como já disseram para mim no passado. Pastor, olha, se você disser para as pessoas ofertarem generosamente, elas não vão ofertar generosamente. Mas se você der uma causa para essas pessoas ofertarem, elas ofertam. Então a pessoa diz assim, olha, todo o dinheiro que for levantado aqui, a gente vai levar para as pessoas que estão passando fome na África. Aí a pessoa fica emocionada. Você já viu quando vem algum missionário da África ou da Ásia, que frequenta a igreja e que quer levantar oferta? Aí todo mundo se sente emocionado. É um missionário da África. A gente tem que contribuir. Mas vem cá, você tem essa mesma vontade de contribuir quando é um culto normal? Por que não? Jesus também está em todos os cultos normais. Até porque nenhum culto é normal. Porque sempre, quando Jesus está, o extraordinário está com ele. Mesmo que você não veja. Então, Zaqueu viu o que a maioria das pessoas da sua geração não viam, mesmo tendo olhos. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu estava no momento em que Jesus falou para o jovem rico vender e dar todos os bens aos pobres? Não. Mas isso é um princípio bíblico de que aquele que tem mais ajude a quem tem menos, para que em tudo haja igualdade. Que não tenha ninguém sobrando e não passe ninguém por falta. Então, na igreja seremos cobrados naquele grande dia. Vem cá. Existiam irmãos no meio de vocês, passando algumas necessidades. Ah, mas eu não sabia. Só o fato de você não saber já é culpa sua. Porque isso significa que você não estava próximo do seu irmão. Percebe quando a gente fala que tem que amar? Quando a gente propicia momentos para a gente ter comunhão depois do culto, antes do culto, é justamente para que haja essa interação indispensável para aqueles que fazem parte do mesmo corpo. Então aqui Zaqueu demonstra, agora eu sou corpo. E eu quero tirar da minha vida o que durante muito tempo me afastou do meu Senhor. Que foi a minha avareza, o meu amor pelas coisas. Então eu quero tirar essas coisas da minha vida. Por que ele diz que vai dar metade? Porque ele se sentia obrigado em dar satisfação do que ele tinha feito de errado. Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso aqui é maravilhoso, porque de acordo com o Antigo Testamento, essa restituição ela não deveria ser nesses moldes. Quando você subtraía alguma coisa de alguém, você devolvia com mais 20%. Você não devolvia nem o dobro, você devolvia com mais 20%. Né? Essa era a penalidade devida. Mas aqui a ideia é quando você subtrai mediante violência. Aí você restitui nesse padrão.
Mas Zaqueu entendeu que tudo que ele fazia contra o seu próximo, antes ele fazia violentamente contra o próprio Deus. Você lembra do que está escrito em Malaquias? Ou Malaquias é bíblico, irmão? Sim ou não? Sim. Está na Bíblia, não está o livro de Malaquias? É o 39º livro da Bíblia, o que fecha o Antigo Testamento, para a tristeza de muitos. E aí tem lá uma passagem de Malaquias que o pessoal, né, tem várias versões modernas negando essa passagem, que está lá de forma cristalina. Roubarás o homem a Deus? Aí você diz, claro que não! Quem pode roubar a Deus? Deus é todo poderoso. Por quê? Porque a palavra roubo significa subtrair mediante violência. Então você diz assim, não é só furtar. Na Bíblia não diz furtará o homem a Deus. Significa apenas subtrair. Não, roubará o homem a Deus. E aí o próprio Deus fala por intermédio do profeta Malaquias. No entanto, vocês, meu povo, têm me roubado. Aí o povo se escandaliza, como em Paulo, no capítulo 9, né? Como, Senhor? Como? Quem fez isso? Vocês. Como? Nos dízimos e nas ofertas. A gente vive numa época no Evangelho que as pessoas questionam o dízimo. Como se o dízimo fosse algo antibíblico. Como assim? Está na Bíblia. Não, está no Antigo Testamento. Sim, e na sua Bíblia só tem o Novo Testamento? Na sua Bíblia tem 66 livros ou só tem 27? Na minha tem 66, na sua tem quanto? Se está lá, é por quê? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Resolvo mudar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que é isso, irmãos? Todo aquele que de fato se arrependeu, ele produz frutos dignos de arrependimento. Uma das evidências do arrependimento é a restituição, quando isso é possível. Então ele diz, versículo 9, então Jesus lhe disse, ouve, hoje. Eu acho maravilhoso, porque essa maneira de Jesus falar, já concluindo, é a mesma maneira que Jesus fala com o ladrão da cruz. À sua direita. Hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, é hoje. Zaqueu, você não vai ser salvo daqui a 10 anos, ou 20, ou 30. Não, Zaqueu, hoje você é salvo. Hoje houve salvação nesta casa. Na casa que ninguém esperava que houvesse. Essa casa aqui é lá bonita, sabe? Esse daqui, Jesus passou aqui já umas vezes por Jericó. Com certeza Jesus já teria passado outras vezes por Jericó. Porque a gente já está aqui no final do ministério de Jesus. E Jericó fica no caminho para Jerusalém. Se você pegar um pouco da geografia lá da região de Israel, você vai ver que Jerusalém ele fica numa espécie de morro, de montanha, e a subida dessa montanha é justamente Jericó, que fica na base dela. E aqui ele diz, houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele está falando do que, irmãos? Da aliança, da promessa. Abraão, o teu descendente serão abençoados todas as nações da terra. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio fazer isso. A mesma obra de Cristo deve ser a nossa. Eu quero voltar, só para que a gente possa concluir. Como eu disse a vocês, esse tema, ele tem início no capítulo 15. No capítulo 15 há uma sucessão de parábolas que apontam para o mesmo princípio, que é o princípio da salvação, a doutrina da salvação. E olha que coisa,
versículo 7 do capítulo 15. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É verdade. É verdade. O que você não pode confundir é que Jesus está aqui apresentando a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação começa com o entendimento de que todos somos merecedores da condenação. Então, esses 99 justos que não necessitam de arrependimento, isso é o quê? Isso é hipotético. Isso não existe. Isso aqui está somente para exaltar a salvação desse um. Mostrando que Jesus não trata você, eu, todos nós que estamos aqui, que somos uma coletividade. Jesus não salvou a gente coletivamente. Ele salvou a gente individualmente. Mesmo a gente que tenha algum grau de parentesco, mãe e filha, marido e mulher, pai e filha, pai e filho, ele salva, ele chama individualmente. A salvação é pessoal. Esses 99 justos é apenas uma comparação. A ideia aqui é uma hipérbole, mostrar como a salvação é algo grandioso. É como em outro momento Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aí você fala assim, então eu estou saudável, eu não preciso de Jesus. O irmão José deu um exemplo aqui na terça-feira. Às vezes você chega, quando você está distribuindo panfleto, né, evangelizando, chamando as pessoas para o culto, aí tem gente que quando vê o panfleto diz, não, vem para outra pessoa porque eu já conheço a palavra. Você conhece o quê? Se você conhecesse a palavra, você nunca faria isso. Pegaria esse panfleto e pegaria de joelho, agradecendo a Deus por ter se lembrado de você, um pecador miserável. Ainda que seja por meio de um versículo. E se de fato você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, você pegaria aquele panfleto, se maravilharia com ele e daria ele para outra pessoa, como canal da bênção que também te alcançou. Percebe como a nossa geração não conhece? Como na época de Isaías, o burro conhece, o boi conhece, mas o meu povo não me conhece. No meio de outro profeta, Oséias, o Senhor fala, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então que esse não seja o nosso diagnóstico, irmãos. Que a gente tenha um conhecimento verdadeiro de Deus e que isso seja evidenciado por meio de uma vida transformada. O Senhor veio para salvar o perdido. Todos nós sabemos que já fomos perdidos. A questão é, será que não estamos perdidos ainda? Eu já quero concluir, irmãos, mas eu não posso concluir sem uma exortação final. Como eu mostrei para vocês no capítulo 15. No capítulo 15, a conclusão é a parábola dos 2 filhos perdidos do bom pai. Não, pastor, na minha Bíblia não tem essa parábola, não. Não, na sua Bíblia provavelmente tem o título A Parábola do Filho Pródigo. E dá a gente um entendimento errado da passagem, porque a gente foca no filho que vai embora, mais novo, e a gente não percebe o alerta severo do filho mais velho, que estava perdido dentro de casa. Quantas pessoas hoje, no meio evangélicos, estão perdidos? Nunca foram achados de verdade. Não tem uma única evidência de salvação nas suas vidas. Muito pelo contrário. O viver dessas pessoas é uma constante demonstração que elas não andam com Jesus. Porque aqueles que andam com Jesus seguem os seus ensinamentos. Devemos nos analisar, irmãos.
à luz desse texto. Ele veio salvar o perdido. Amém? Então, irmãos, analise-se, porque se você está perdido no dia de hoje, Ele vai lhe salvar. Basta que você se arrependa e creia. Pastor, mas o senhor acabou de dizer, você disse antes que Ele é que salva, que eu não faço nada. Eu não disse que você não faz nada. Você vai fazer. E quando você fizer, você vai entender que você só fez por causa dele. Mas há um esforço sobrenatural da parte daquele que crê. Quando Jesus responde àquele homem, no texto que eu li para vocês aqui, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, Jesus está dizendo, está usando um verbo, que é o verbo agonizai, que denota um esforço tão grande que beira o desmaio. Aquele esforço que você despreende todas as suas forças e que você quase desfalece. Esse é o sentido do verbo que Jesus usa. Por isso, irmãos, se de fato nós nos vemos como cristãos regenerados, é preciso que haja uma evidência nas nossas vidas da regeneração. Que nós não sejamos enganados, mas que a verdade nos conquiste, hoje e para sempre. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, o Senhor sabe quem somos. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece o mais profundo dos nossos pensamentos e intenções. Por isso nos ajuda, Senhor. Porque quando olhamos para nós mesmos, entramos em um profundo desespero, que é impossível nos salvar. E somente uma visão tua, Senhor Jesus, nos faz acreditar que o Senhor salva pecadores. E que aquilo que para nós é impossível salvar-nos, para o Senhor é possível. Ó Deus, que haja salvação neste lugar, nessa noite. E que isso redunde em glória para o teu santo nome, Senhor. Pois só o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Agora e para sempre. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém, amém. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E não se esqueça de orar essa noite e de questionar a você mesmo sobre o seu real estado. Você já foi achado ou ainda continua perdido? Deus abençoe a todos.